pessoas! Eu sou a Lara e seja bem-vindo para mais um vídeo. 2020 chega ao fim e hoje é dia de compartilhar as leituras do ano. Com tanta desgraça acontecendo ao mesmo tempo, a literatura é sempre um refúgio. Vou fazer a minha lista de leituras de 2020 e você deixa a sua nos comentários. O Mundo se Despedaça conta a história de Okonkwo, um guerreiro nigeriano que vê as suas tradições e costumes serem apagados com a chegada do homem branco. O livro começa contando o seu passado, a vida na aldeia e a formação da sua família. Depois chegam os colonizadores impondo os seus costumes e a sua religião, e isso desintegra a vida dos habitantes que construíram e preservaram a sua cultura durante gerações. É um livro muito bom que pode, inclusive, ter resenha no futuro. Todos nós adorávamos cowboys. Tem como protagonistas Cora e Júlia, que se conheceram na faculdade, mas acabaram perdendo o contato por seguirem os estudos em outros países. Um dia decidem se reencontrar para fazer uma viagem que foi planejada anos antes. Sair de carro pelo interior do Rio Grande do Sul. Mas durante esse trajeto, elas acabam tendo que enfrentar o passado e as razões que fizeram cada uma tomar um rumo diferente. Esse livro é muito legal porque se passa no meu estado, nas Estradas Gaúchas. Nascido do Crime vocês já devem conhecer porque tem resenha no canal e eu já indiquei lá no Instagram também. Depois clica aqui em cima para saber mais. Mas falando brevemente, é um livro de memórias do Trevor Noah que nasceu na África do Sul durante o Apartheid. Ele relata como foi crescer nesse regime e como foram os anos seguintes em liberdade. É bem engraçado e ao mesmo tempo profundo, te faz refletir através do humor. É maravilhoso. Espada de Vidro e A Prisão do Rei, ambos da série A Rainha Vermelha, da Victoria Aveyard. Falta um livro para acabar a saga e eu gostei muito da história, terminei super rápido. É de ficar preso, é bem escrito, a personagem principal me irrita em alguns momentos, mas a história e o universo são maravilhosos. Escola de Contos Eróticos para Viúvas. Conta a história da Nikki, que foi dar aula de escrita em um templo, e é surpreendida quando as alunas começam a escrever contos eróticos. Apesar de a cultura indiana tentar manter a mulher como submissa, elas ainda têm fantasias e desejos. As aulas passam a ser uma forma de se libertar da opressão religiosa e do machismo em que elas estão acostumadas a viver. Mas ninguém pode descobrir que essas aulas estão acontecendo dessa forma. Uma Casa no Fim do Mundo. Esse livro narra a vida de Jonathan e Bob, dois jovens que tinham uma relação de amor e amizade na infância e adolescência, mas a vida acaba lhes separando. Depois da faculdade, o Bob vai visitar o Jonathan em Nova York e conhece a Claire, que divide o apartamento com ele. Desse encontro surge um triângulo amoroso meio indefinido que você não sabe para onde vai. Enfim, é uma história sobre relacionamentos humanos e a formação de uma família. The Paris Wedding, da Charlotte Nash, é um romance bem básico que eu li para treinar o inglês porque tem uma linguagem fácil. Nessa história, a Rachel mora numa cidade bem simples, ela cuida da mãe e da fazenda da família, até que um dia é convidada para o casamento do Matthew, o grande amor da sua época de ensino médio. É uma viagem para Paris com todas as despesas pagas e quando decide ir, ela precisa fazer uma escolha para o futuro. Uma escolha que envolve a sua felicidade, mas também arrisca a felicidade de outras pessoas. Se você gosta de romance, é uma leitura super tranquila, bem leve, muito boa para o verão, inclusive. Autobiografia, José Luiz Peixoto. Em Lisboa, nos anos de 1990, um escritor encontra José Saramago, o grande escritor português. E daí surge uma mistura entre ficção e realidade. Basicamente, é um livro de metaliteratura, uma história sobre escrever histórias. A escrita é genial, mas eu sei que vou ter que ler novamente porque eu não tenho maturidade literária para apreciar as minúcias do livro. Ponto Cardial nos traz a história de Laurent, um homem casado com 2 filhos, que não se sente bem com a vida que leva e tenta encontrar o seu lugar no mundo. Por isso, uma vez por semana, ele assume a identidade de Matilda. Só que com o tempo, isso começa a não ser mais suficiente, e ele decide aceitar o seu verdadeiro eu
e acabar com a angústia de estar no corpo errado. É aí que Laurent conta para a família que é transexual, e o livro vai contar esse processo de aceitação. Êxtase da transformação se passa no período entre guerras. A protagonista Christine trabalha nos Correios e cuida da mãe doente, mas descobre um novo mundo quando aceita um convite da tia para ir para um hotel de luxo nos Alpes suíços. O problema é que depois de descobrir o mundo da riqueza, ela não quer mais voltar para sua vida na Áustria. Mindfulness. Já comentei com vocês sobre a técnica científica da atenção plena. É muito útil, não é algo que se aprende em dias, o livro traz um treinamento de 8 semanas, mas só de começar a fazer, você já deve sentir algumas mudanças, ainda que sutis. Comecei a meditação através desse livro, depois fui para yoga e funcionou super bem para mim. Melhorou a concentração, a energia e, logicamente, serviu para sair do sedentarismo, que não é bom para ninguém. Então leia, pratique, persista, ainda que seja difícil no começo, porque os resultados são ótimos. Os Segredos da Mente Milionária. Gente, esse livro explodiu a minha cabeça. O autor mostra que nós alimentamos algumas crenças desde a infância, e isso influi diretamente na vida adulta e na nossa relação com o dinheiro. Porém, não é só sobre dinheiro. As coisas que ele aborda, os 17 modos de pensar, são úteis para a sua vida como um todo. São coisas super sutis que a gente faz no dia a dia e não percebe, e ele te dá formas de focar no seu trabalho, no seu objetivo, ainda que não seja financeiro, independentemente do que está acontecendo ao redor. Eu, sinceramente, acho que eu vou ler todo ano até que o meu cérebro assimile de vez tudo que está escrito aqui. Junta esse aqui com o Mindfulness e vai para 2021. Agora, os que eu não tiver na minha mão é porque eu li em e-book e por isso eu não tenho livro físico. Me Poupe, 10 passos para nunca mais faltar dinheiro no seu bolso. Falar de dinheiro não precisa ser difícil. Aqui você tem entretenimento financeiro, com leveza, humor e uma linguagem super simples para quem não sabe por onde começar. É um tipo de manual com exemplos da vida da Natália e dicas básicas para você se organizar financeiramente, sair das dívidas e atingir os seus objetivos. Tem até algumas atividades práticas para você colocar a mão na massa. Como os vírus e as pandemias evoluem. Livro super necessário para o período atual. A linguagem é simples, ele é bem pequeno, mas cheio de explicações. Muito importante para você começar a entender o que aconteceu e o que pode acontecer novamente. O e-book está disponível de graça e tem em torno de 30 e poucas páginas. Mais fácil do que isso não dá. Sejamos Todos Feministas é uma adaptação de uma palestra feita pela autora e por isso é curto, mas fundamental. Ela fala sobre igualdade de gênero, partindo da sua experiência pessoal como mulher nigeriana. Conta alguns episódios que aconteceram com ela e explica de forma muito simples o que é o feminismo e por que ele é tão necessário para as mulheres e para os homens também. Poucas páginas, muito conteúdo, também é leitura obrigatória. Livre de Ansiedade. O primeiro livro sobre ansiedade que eu li, que foi realmente útil. Tem explicação, tem dicas, tem método, exercício prático para te ajudar, não é conselho inútil do tipo não seja ansioso. Esse livro fala sobre 6 tipos de transtorno e tem método para lidar com cada um deles. Já até pratiquei alguns e fiquei muito feliz que funcionou. Claro que não descarta a terapia e o tratamento com um profissional. Acompanhamento médico é sempre necessário. Mas eu achei o livro muito bom. Pode até ser uma forma de você descobrir qual é o seu transtorno e procurar recursos. Quando acaba o século XX? Nesse ensaio, a historiadora fala sobre os efeitos da Covid na sociedade, que escancarou as desigualdades sociais e econômicas, e ela argumenta que essa pandemia marcaria o final do século XX. Os séculos terminam quando grandes crises colocam em questão verdades que já pareciam consolidadas. É uma reflexão, um livro curto, uma síntese de ideias sobre o que a pandemia trouxe e o que ela vai deixar quando for amenizada. Se não fosse por você, eu não estaria aqui.
uma coletânea de 26 cartas que diversos autores escreveram para eles mesmos na adolescência. São dicas e conselhos para jovens do passado que tinham sonhos, esperanças e incertezas sobre o futuro. É bem gostosinho de ler, bom até para os próprios adolescentes. Literatura como remédio. Fala sobre uma experiência iniciada em uma faculdade de medicina que propôs a leitura de clássicos e a discussão coletiva das histórias. As reuniões transformaram a vida de muitas pessoas, causando um efeito humanizador e até terapêutico. E para terminar esta lista, Herdeiras do Mar. Essa história se passa na Coreia do Sul, durante a ocupação japonesa no período da Segunda Guerra Mundial. As protagonistas fazem parte das mulheres Haenyeo, mergulhadoras responsáveis pelo sustento da comunidade. Para salvar a irmã mais nova de um destino incerto, Hana é capturada por um soldado japonês e enviada para a Manchúria. Lá, ela é forçada a se tornar escrava sexual dos militares. A história é pesadíssima, muito dolorosa, mas o livro é muito bom e inclusive vai ter resenha sobre ele ano que vem. E aí, algum desses livros te interessou? Indica para mim as suas leituras também, que eu vou ficar de olho nos comentários. Me conta se tu quer resenha de algum desses livros e muito obrigado pela sua companhia ao longo desse ano. Se você gostou do vídeo, deixa o seu like, se inscreva no canal para receber todos os conteúdos de 2021 e a gente se vê no próximo. Tchau!